Existe um trecho da Bíblia que há séculos é usado para condenar relações afetivas entre homens. Abre aspas. Com um varão não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é, fecha aspas. Do livro Levítico do Antigo Testamento. Essa passagem e todas as ideias distorcidas ao redor dela foi justamente a base da construção do filme Levíticos. Filme que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Uma obra de terror que fala sobre crescimento, relações afetivas, preconceito e religião. Então, se você quer saber tudo sobre esse filme, fica até o final do vídeo que a gente vai analisar ele por completo. Vamos falar sobre os significados, as referências e as curiosidades por trás do título. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades dos bastidores. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu hype e seu comentário logo no início do vídeo, que ajuda muito. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E se você quiser um contato mais próximo aí comigo e com essa comunidade aqui desse canal, que é muito maravilhosa, se torne membro, porque pra membros tem vídeos exclusivos, tem pelo menos 3 vídeos a mais por mês em que eu falo mais sobre minhas opiniões sobre outros filmes, eu posto vlogs, vai ter creepypastas também, então tem muito conteúdo legal por lá, além de você também, né, ter acesso antecipado aos vídeos que eu posto aqui. Eu vou ficar muito feliz se você se tornar membra ou membro desse canal, o link tá aqui na descrição. O diretor Adrian Chiarella, que é um homem gay, contou que uma das raízes de Levíticos foi perceber a mudança no discurso aí sobre pessoas LGBTQIA+, nos últimos anos. Ele cresceu vendo avanços aí nos direitos e na aceitação de pessoas LGBTQIA+, mas ele passou a sentir, principalmente aí nesses últimos 5, 10 anos, uma espécie de retrocessos e retorno dos discursos homofóbicos, que é, né, gente, uma coisa que a gente tá vendo aí, sempre que rola, né, algum avanço em relação a direitos das minorias, e aqui a gente pode falar da comunidade LGBTQIA+, ou até mesmo das mulheres, que também são minorias, sempre que existem avanços aí de direitos, de pensamentos, vem uma onda de retrocesso muito grande. Isso aí vários historiadores estudam e analisam, e é isso que a gente tá vendo acontecer hoje em dia, né? Uma onda de conservadorismo muito grande voltando, depois da gente ter tido vários avanços aí em pautas da comunidade LGBT. Bom, mas a ideia, né, de Levíticos veio dessa análise aí que o diretor fez sobre o que vem acontecendo nos últimos anos. E a pergunta que começou a orientar o projeto foi basicamente: e se o medo central de um filme de terror fosse justamente o medo que alguém aprende a sentir dos próprios desejos? E essa pergunta tá ali no DNA do filme, né, que a gente vai falar tudo sobre ainda. Uma outra coisa que inspirou o diretor também foi que ele leu e ouviu diversos relatos ao redor do mundo de líderes religiosos realizando rituais em pessoas LGBTQIA+, uma coisa meio cura gay, expulsar os demônios aí dentro do corpo desses jovens. Isso aí, né, gente, a gente também sabe que tem muita coisa assim, povo doido. Então, a primeira ideia aí do Adrian era uma coisa mais vibes do Exorcista, sabe? E se houvesse um exorcismo realizado em um adolescente gay, por exemplo. Só que aí, ele viu que essa ideia ia muito mais reforçar o preconceito e a homofobia do que o contrário. Porque se a história mostrasse que realmente existe uma entidade demoníaca dentro de um jovem gay e alguém precisa exorcizá-la, o filme estaria, de uma certa maneira, reproduzindo a fantasia homofóbica de que existe alguma coisa demoníaca relacionada à sexualidade. E aí, então, ele começou a pensar o inverso dessa ideia. E se ao invés, né, de tirar o demônio ali do corpo dos jovens gays, ele colocasse o demônio lá dentro. E essa foi a virada aí que fez a história funcionar. O diretor começou a escrever o roteiro lá em 2021 e ao longo, né, desses 5 anos, ele foi mudando várias coisas e pegando opiniões e piriri pororô, até que entre 2023 e 2024, a Causeway Filmes entrou ali no projeto, e essa produtora é responsável por alguns sucessos
de terror australianos aí, como o filme Babadook e Fale Comigo. E esqueci de falar, né, gente? Esse filme aqui, Levíticos, é um filme australiano. E o terror australiano, gente, ele tá ganhando mais destaque aí nos últimos tempos, né? Tem Babadook, que é, assim, um filme super conhecido, que eu amo, inclusive. Mas aí, ó, desses últimos anos teve Fale Comigo, é australiano. Faz Ela Voltar, é australiano, né? Dos mesmos diretores. Agora temos Levíticos, também australiano. Insaciável, também australiano, tá, gente? Então, a Austrália aí está fazendo bons filmes de terror. Mas, enfim, essa produtora entrou no projeto e o filme acabou sendo lançado oficialmente no início desse ano no Festival de Sundance, onde ele foi muito elogiado e aclamado. E durante o festival mesmo, a Neon acabou adquirindo o título por cerca de 7 milhões de dólares. O filme foi lançado comercialmente na Austrália e nos Estados Unidos em junho desse ano e, infelizmente, não chegou oficialmente no Brasil, né? Não veio para os cinemas. Não sei se vai vir para algum streaming algum dia, mas, né, aquela coisa, né? Bom, o filme começa com a gente vendo uma garota ali numa espécie de ginásio, tem uma piscina, tá tudo escuro, parece que o lugar tá sem ninguém, só tem ela ali, e ela tá tomando banho ali no vestiário. De repente, a gente vê ali que ela tá tendo um momento de prazer consigo mesma, mas na verdade não é só ela que tá ali, tem alguma outra pessoa e as duas, né, estão tendo uma relação sexual ali. Só que essa outra pessoa que tá com essa garota que a gente tá vendo aqui não é mostrada. E de repente a gente só vê essa garota sendo atacada violentamente, cheia de sangue na cara. E o que é isso, né? Será que foi essa outra pessoa que tava lá com ela que atacou ela? Não sabemos. Mas esse início aí já deixa a gente mais atento pro filme. Corta para os personagens principais aqui da nossa história. O Nain, interpretado pelo Joey Bird, que, gente, não sei se vocês se lembram, faz o irmão lá da garota de Fale Comigo, da mãozinha. O menino que, coitado, sofre horrores, bate a cabeça na mesa e fica todo desfigurado, vocês lembram dele? Então, é ele aqui nesse filme que faz o Nain. E quando eu vi que era ele, eu já falei assim, eu vou gostar desse filme, porque eu gostei muito desse ator em Fale Comigo, gente. Ele, pra mim, arrasou. Ele e a menina que faz a Mia, eles arrasaram super, então já fiquei empolgada quando vi que era ele. E o outro personagem principal aqui da nossa história é o Ryan, interpretado pelo Stacey Clausen. Bom, eles são adolescentes ali de mais ou menos uns 17 anos de idade, por aí. E eles estão juntos ali, andando pela cidade, eles estão andando por um campo, depois eles chegam ali numa fábrica abandonada e meio que brincando ali um com o outro, eles dão uma implicada e eles meio que se batem. Uma coisa que está rolando um clima, gente. Sabe aquela implicância de quando você gosta da pessoa? Então, eles estão aí nessa vibe e do nada ali nessa fábrica abandonada que eles estão, eles se beijam, eles se pegam e, gente, eles têm uma química, assim, gigantesca. Esses dois atores combinaram muito, assim, o diretor arrasou na escolha do elenco. Bom, eles dão uns beijos ali, uns pegas, aquela coisa fogosa, né? E vão embora, cada um pra sua casa. E aqui vale a gente falar, né, da cidade ali em que eles vivem, dessa comunidade que eles estão inseridos e dessa ambientação do filme, né, que é muito interessante. A cidade é uma cidade fictícia e o diretor queria que ela parecesse isolada, não só geograficamente, mas também presa culturalmente no passado. E isso conversa diretamente com a repressão religiosa que existe aqui na história. O diretor já contou que ele queria uma cidade que parecesse presa num âmbar, que é como se o tempo tivesse passado pro resto do mundo, mas pra eles ali dentro ainda não. Parece que o lugar ficou congelado ali no tempo, tanto nas ideologias, né, quanto no acesso à tecnologia e etc. Isso explica porque que é tão difícil pra gente como espectador identificar ali em que época exatamente o filme se passa.
essa sensação foi uma escolha proposital aí do diretor e bem inspirado, tá? Declaradamente em Corrente do Mal. Eu falo muito de Corrente do Mal aqui nesse canal, já tem vídeo sobre, mas lá eu falo também sobre isso, que justamente o diretor também de Corrente do Mal, o David Robert Mitchell, queria passar essa ideia de um lugar meio fora do tempo em Corrente do Mal, e aqui o Adrian Chiarella pegou, se inspirou nessa ideia. Outros filmes que o diretor declaradamente se inspirou, tá? Foram A Bruxa, Hereditário e Cure. Bom, beleza. Nessa cidade que os dois moram, existe uma presença religiosa muito forte. Todo mundo ali vai à mesma igreja, pertence aí à mesma paróquia, comunidade, não sei como se define, mas todo mundo tá ali envolvido nessa religião. E aí a gente vê, né, os garotos ali, o Nen, o Ryan. Pelo que a gente consegue entender aí do filme, o Nen e sua mãe, Arlene, eles tinham chegado há pouco tempo ali naquela cidade. Eles eram novos por ali. Tanto que o Ryan é meio que o primeiro amigo ali do Nen, a primeira pessoa que ele conhece, porque ele é um novato ali na cidade, na escola. Mãe e filho tinham se mudado para essa cidade depois da morte do pai, mas o filme não entra muito em detalhes aqui. Só que a mãe se aproximou da religião depois desse acontecimento e os dois acabaram se mudando para essa cidade onde existe essa comunidade religiosa. A mãe do Nen, gente, Nen, é engraçado, né? O nome dele é Nen, tipo, só que fica parecendo que eu tô falando Nen, né? O Nen. A mãe do Nen, gente, ela é uma figura muito importante aqui no filme, mas a gente vai falar dela ali mais pra frente. Bom, aqui nessa comunidade, né, nessa igreja local que nós vemos no filme, a gente também conhece o pastor, que se chama Rob, e seu filho Hunter. Eles são ali super receptivos com mãe e filho, dão boas-vindas, piriri-pororô. O Nen e o Ryan continuam a se encontrar ali. Eles vão nessa fábrica abandonada, ficam dando rolê juntos. Estão se conhecendo, né, gente? Estão se apaixonando aos poucos. Até que o Ryan começa a ficar meio estranho, começa a dar um ghostzinho, sabe? A ignorar um pouco o Nen. E ele, tadinho, o Nen, ele fica sem saber, né, o que tá acontecendo, porque que o Ryan tá virando a cara e tal. Até que ele descobre o motivo. O Ryan tava dando ghost ali no Nen, porque ele tava ali, ó, de trelelê com o Hunter, filho do pastor. Então, o Nen chega de ver os dois juntos ali, se pegando num quintal ali, no meio dos lençóis. E ele fica super chateado, óbvio, ele tava se apaixonando ali pelo Ryan. Fica puto da vida e resolve tomar uma atitude paia, gente, paia. O Nen, com raiva ali do Ryan tá ficando com outra pessoa, vai até a casa do pastor e sua esposa e conta pro pastor que o filho dele, Hunter, tava pegando o Ryan, ou seja, estava beijando outro homem, o que ali, para aquela comunidade religiosa, é inaceitável. Aqui, no momento que o Nen vai na casa do pastor, a gente também conhece a Izzy, que é filha do pastor, irmã do Hunter, que é uma personagem bem da chata, mas tem algumas coisas importantes que acontecem que envolvem ela, então tô tendo que falar dela. Bom, depois que o Nen conta pro pastor e pra esposa do pastor sobre o filho deles estar ali de nheco-nheco com outro rapaz, o pastor toma a decisão de chamar esse cara bizarro que performa ali um ritual que supostamente aí é a cura gay, gente. A intenção ali desse ritual é fazer com que esses dois não fiquem mais juntos, com que eles não tenham relações afetivas entre si. Então, gente, esse ritual aí, esse cara que faz esse ritual, faz isso ali na igreja, na frente de todo mundo, na frente de toda a comunidade. Os dois garotos são obrigados ali a se ajoelharem. E aí o cara fala lá umas coisas loucas, acende uma chama, fala umas palavras e do nada os meninos começam a aparecer que estão sufocando ali. Tá acontecendo alguma coisa com eles, é um tipo de convulsão, uma coisa muito louca. Eles se contorcem. O Nen vê tudo aquilo e fica super chocado e espantado e olhando pra mãe, tipo, véia, você sabia que eles faziam isso aqui? Tipo assim, porque, né, o Nen, na inocência dele, ele foi contar pro pastor achando que não ia dar nada demais, né? Mas ele resultou nesse ritual aqui acontecendo, que foi uma coisa assim super impressionante pra ele.
Depois desse acontecimento, tá? O Nen começa a observar o Ryan ali de longe e resolve seguir o garoto em um certo dia. O Ryan acaba indo, tipo, por uma pista de patinação e lá tem aquelas cabines fotográficas, sabe? Que você tira a foto ali e sai impressa. Pois muito que bem, o Nen vê o Ryan entrando em uma dessas cabines fotográficas e nisso, no caminho, o Nen já tava vendo que o Ryan tava falando sozinho, tipo, ele parecia estar conversando com uma pessoa, mas não tinha ninguém ali. E aí a gente vê as fotos saindo e é o Ryan, tipo, parece que ele tá beijando outra pessoa, se pegando com outra pessoa ali, mas não tem ninguém do lado dele, gente. A gente vê a foto ali, não tem ninguém e o Nen acha isso super estranho. Abre a cortina ali da cabine fotográfica e vê o Ryan sendo enforcado por alguma coisa invisível. Dá pra ver ali, tipo, os dedos aqui no pescoço do Ryan, tipo, completamente bizarro. O Nen fica super assustado, tenta salvar o Ryan ali. Ele é empurrado por essa coisa invisível e aí acontece uma coisa muito estranha, né? O Ryan, que também tá super assustado, vira pro Nen e fala, tipo, por que que você fez isso? Por que que você me atacou? Então, a gente fica tipo, como assim? Essa coisa invisível que tava com o Ryan era o Nen? Então, o Ryan tava vendo uma figura do Nen que não era ele, que era a figura invisível que tava ali. Vamos descobrir. Bom, o Nen também resolve investigar ali a outra pessoa envolvida nesse ritual, que é o Hunter. Em um certo dia, na verdade noite, é noite ali, o Hunter parece que tá no trabalho dele, fechando ali as coisas, e o Nen vai até lá, escondido, pra poder observar ali o Hunter e ver se alguma coisa estranha tava acontecendo com ele também. E sim, gente, está, porque Nen vê o Hunter também beijando algo invisível a princípio e depois sendo enforcado por esse algo invisível. Desesperado e tentando ajudar ali o Hunter, ele vai até o garoto, mas o Hunter é puxado ali por alguma força no escuro e é levado pra longe. No dia seguinte, vemos ali que Hunter morreu. A gente vê só a cabeça ali dele no chão, num mato. Então, essa força invisível, essa entidade invisível, conseguiu matar o adolescente. Diante dessa situação, no mínimo bizarra, né, o Nen decide ir até a polícia. E aqui, gente, eu nunca vou entender esses filmes em que acontecem coisas sobrenaturais e a pessoa resolve chamar a polícia. Tipo assim, beleza, eu até entendo que no desespero, né, o que você acha que vai te proteger é a polícia. Mas, tipo assim, como que você vê uma coisa invisível atacando uma pessoa e aí você liga pra polícia e fala que você viu uma coisa invisível? Você acha mesmo que a polícia vai acreditar em você? Então, nesses casos, tá? Eu preferiria procurar uma ajuda espiritual do que a polícia, porque eu tenho certeza que a polícia não ia acreditar em mim. E é o que acontece aqui. A polícia, né, não acredita ali no Nen. Na verdade, ele é atendido por uma psicóloga que começa a perguntar umas coisas pra ele. E ele fala ali que o Hunter foi atacado e que essa coisa matou ele. E ele também admite ali pra essa psicóloga da polícia que ele tinha meio que um relacionamento ali com o Ryan, que o Ryan tinha passado por esse ritual e que agora eles estavam em perigo, piriri pororô. E essa vagabunda dessa psicóloga, ao invés, né, de ajudar o garoto, ela, o quê? Liga ali pra mãe do Nen, conta tudo pra ela, tipo, seu filho é gay, e ela não reage bem a essa notícia. Essa mãe dele aí também, ela é super passiva-agressiva e a gente vai falar mais sobre isso. Diante da notícia de que seu filho é gay, a Arlene decide fazer o quê? Chamar o cara lá do ritual pra poder fazer o ritual com o próprio filho. Ora bolas. E o Nen, coitado, passa por esse ritual aí bizarro. Depois disso, tem ali o enterro do Hunter. A Arlene tenta ali conversar com o filho, só que o filho não quer papo, obviamente, né, gente? E aí, nesse enterro do Hunter, acontece uma coisa bem bizarra, que é aí que a gente descobre o que que é essa entidade, né? O que que é essa força invisível que tá causando aí o caos e matando pessoas, né? Matou o garoto lá, o Hunter. Durante ali o velório, o enterro do Hunter, o Nen acaba vendo ali o Ryan e eles conversam ali, se afastam um pouco da casa em que tá rolando o velório e de repente começam a se beijar. Só que esse beijo vira um ataque, porque o Ryan começa a tentar enforcar o Nen e tentar
matar ele, né? Matar o adolescente. O Nen consegue escapar ali, fica desesperado, fala ali pro povo do velório, tipo, olha ali, ele tentou me atacar. E aí todo mundo olha e não tem ninguém. E quando o Nen olha ali pras pessoas que estão perto da casa ali, praticamente dentro da casa no velório, ele vê o Ryan. Ou seja, a pessoa que primeiro beijou ele, depois atacou ele, não era o Ryan. E aí, quem que entra em cena aqui? A irmã do Hunter, filha do pastor, a Izzy. Ela percebe, né, que tá rolando alguma coisa estranha ali com o Ryan e com o Nen, e também que tinha rolado, né, com o Hunter, irmão dela. E ela vai conversar ali com os garotos. A Izzy conta pros dois que esse mesmo cara que tinha feito o ritual com o Hunter e com o Ryan, e depois com o Nen, tinha feito esse ritual com outras garotas ali que ela tinha ficado sabendo, de um acampamento, alguma coisa assim. Que são, gente, as garotas lá do início do filme. A garota que de fato aparece ali no início do filme sendo atacada, morreu. Acabaram falando que ela tinha escorregado e caído ali no banheiro, mas a verdade, né, que a Izzy sabia é que esse ritual tinha sido feito nela, na garota que morreu, e em outra garota. As duas tinham um relacionamento. Essa outra garota se chama Jéssica, ela sobreviveu e agora ela fica só na recepção de um hospital lá, porque essa entidade, ela não ataca quando você tá com outras pessoas. Então o negócio é, você não pode ficar sozinho. Então aqui já entendemos aí uma das características dessa entidade e vamos entender mais porque o Ryan e o Nen decidem ir atrás dessa menina que sobreviveu, a Jéssica, que fica só ali na recepção do hospital para sempre poder ter companhia. Eles chegam, conversam com a garota, falam que eles tinham passado pelo ritual e perguntam se tem alguma forma, né, de desfazer isso, sobreviver, piriri pororô. Bom, né, a gente sabe que não pode ficar sozinho, tem que ter sempre companhias, porque a entidade, a figura, ataca quando você está sozinho. E uma outra coisa que a gente fica sabendo agora é que a entidade assume a forma da pessoa pela qual você se sente mais atraído, que você é mais afim, que você tem mais crush. Pode ser qualquer pessoa, gente. Pode ser um ator de cinema, atriz de cinema, uma cantora ou seu vizinho, sei lá. A entidade vai parecer com aquela pessoa por quem você se sente atraído. E no caso do Ryan, a entidade aparecia como o Nen. No caso do Nen, a entidade aparecia como o Ryan. E no caso do Hunter, a entidade também aparecia como o Ryan. Então, a gente vê, né, que o Nen e o Ryan ali se gostam, mas o Hunter também tava aí nesse triângulo amoroso e era afim do Ryan, mas o Ryan era mais afim do Nen. Enfim, deu pra entender, né? Bom, essa menina aí, a Jéssica, conta isso pra eles, fala que não tem solução, piriri pororô, a polícia chega ali atrás dela, porque ela tava ficando ali no hospital, né? Enfim, Ryan e Nen decidem ir embora ali, pegam um ônibus, e aqui tem uma cena muito boa, porque o Ryan sobe no ônibus e aí, na hora que o Nen tá subindo no ônibus, ele olha pro lado e do lado de fora ele vê um outro Ryan vindo em direção a ele. Ou seja, a entidade vindo ali do escuro atrás dele. E aí ele entra em desespero, né? Tipo, o motorista do ônibus tinha fechado a porta e o Ryan fica, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Até que no último segundo o Nen consegue entrar, a entidade não pega ele, ele tá ali dentro do ônibus junto com o verdadeiro Ryan. Bom, aqui no ônibus eles se pegam ali, rola um trelelê, uma coisa muito louca e meio, né, que eles voltam aqui o relacionamento que eles estavam tendo. Só que depois ali, no dia seguinte, na escola, o Ryan acaba sendo atacado pela entidade porque ele tava achando que era o Nen, né, que tinha se encontrado ali, queria dar uns pegas ali na escola, mas na verdade era a entidade que acaba arrancando aqui um pedaço da orelha dele. Ele fica cheio de sangue, bizarro, horrível. Depois disso, o Nen até tenta, né, terminar ali com o Ryan, fala, não, é melhor se a gente não ficar junto e vamos separar. Só que o Ryan fala, não faz sentido, tipo, a gente se separar porque, né, isso não vai mudar nada. Fugir, igual você tá querendo fugir, né, porque eu nem queria fugir e for pra outra cidade, essa figura só vai se parecer com o próximo cara que você tiver afim. E a mesma coisa aqui pra mim, então eu prefiro ficar com você porque eu sou afim de você. Bom, beleza, eles continuam aí juntinhos. Até que a Izzy, filha do pastor e irmã do Hunter, oferece ali a
ajuda pros dois, falando que tinha encontrado esse homem aí que tinha feito o ritual, que sabia o endereço dele, que podia levar os dois até ele, né, pra eles tentarem descobrir se tinha alguma coisa pra poder fazer, né, pra poder reverter esse ritual. E a Izzy dirige com os garotos ali até uma área vazia ali do lado de fora de um galpão, e nisso ela revela ali pros dois garotos que aquilo era uma armadilha, que ela não tinha achado o endereço do cara coisa nenhuma, e na verdade tinha uns caras ali prontos pra poder bater nos dois aqui. Por quê, gente? A Izzy sente muita raiva pelo irmão, porque o Ryan foi o cara, né, por quem o irmão criou um sentimento, e por causa disso, essa figura, né, essa entidade perseguiu ele e matou ele. E o Nen tinha sido o cara que contou pros pais que o Hunter era gay, que o Hunter tava com o Ryan, e por causa disso que o ritual tinha sido feito, gente. Então, a Izzy guarda muita raiva aqui dos dois e chama uns amigos dela lá pra poder bater neles e tudo mais. E aqui é uma grande revelação, né? Porque o Ryan não sabia que era o Nen que tinha contado. Então ele se sente super traído, porque se não fosse pelo Nen, ele não teria passado por esse ritual bizarro. Assim, por uns ciúmes ali do momento do Nen, ele deu tudo, tipo. Então o Ryan fica com muita raiva dele. Os dois juntos conseguem escapar ali dos caras que vão bater neles. Mas aqui o Ryan vira pro Nen e fala: olha, se tiver uma pessoa parecida comigo, né? Uma figura igual a mim te seguindo, foge, porque é a entidade. Não vai ser eu. Nunca mais vai ser eu. Ou seja, ele aqui fala que nunca mais vai atrás do Nen. Ele estava terminando tudo ali, estava muito puto, com muita raiva. Então, quero pro Nen ficar esperto que não seria ele, caso o Nen visse a figura do Ryan. Bom, o Nen, gente, ele tenta ali contar pra mãe dele, a Arlene, tipo, o que estava acontecendo, que ele estava sendo perseguido por uma coisa, uma figura, uma entidade, mas a mãe não tá nem aí, não dá muito papo pra ele, meio que foda-se. Bom, e aqui começa aí uma parte do filme que vai quase até o final, né? Que é uma perseguição dessa entidade ali com o Nen. Então, o Nen começa a ver várias vezes ali a figura do Ryan, e não é o Ryan, é a entidade. E a entidade vai perseguindo e tendo, né, esse poder de manipulação, de tentar fingir que é a pessoa de verdade, quando na verdade não é. E o Nen vai fugindo e a entidade vai perseguindo, mas o Nen vai conseguindo aí escapar e se virar. Até que o estopim, né, dessa fuga acontece ali na fábrica onde eles costumavam ir pra dar uns amassos ali. O Nen percebe que a entidade é meio que ferida pelo fogo, então ele coloca fogo ali nessa fábrica abandonada com a entidade dentro, né, que é a figura do Ryan. A fábrica pega fogo, se passa o dia, e aí vemos aqui uma cena em que o Nen conversa com a mãe dele. E a gente fica sabendo aqui de uma coisa, assim, muito, muito, muito paia. E aqui vamos falar mais sobre a figura dessa mãe aí. Depois do incêndio ali na fábrica, o Nen tá conversando com a mãe dele e ele acaba assumindo, né, que tinha um trelelê ali com o Ryan. Ele acaba, né, se assumindo ali pra mãe. E também fala que tá sendo perseguido, tem a figura do Ryan. E aqui, gente, a mãe, ela assume que ela sabe de todas as consequências desse ritual e que isso não pode ser desfeito, que ela sempre teve a consciência disso. E ela diz que fez isso pelo bem do próprio filho, que pessoas como o Hunter, pessoas como o Ryan, sofrem muitas coisas e que ela não queria ver eles sofrendo dessa forma, então ela optou aí por realizar esse ritual no próprio filho. E aqui, né, a Arlene, a mãe, representa justamente uma das formas de homofobia que o diretor mais queria discutir no filme. A homofobia que se apresenta como amor, preocupação e proteção. Durante todo o filme, a mãe, ela não é construída como uma religiosa histérica e nem como uma vilã logo de cara. Pelo contrário, o filme traz muita ambiguidade sobre ela. Ao mesmo tempo que ela parece ter uma boa relação ali com o filho, né? Pergunta sobre os seus gostos, tem uma cena que eles conversam
conversam um pouco sobre música e tudo mais, ela também tem esse posicionamento extremamente conservador de levar o filho para um ritual de cura gay. O diretor passa pra gente, né, essa coisa de que a Arlene ama o filho e que dentro da cabeça dela, ela realmente acha que tá tentando salvá-lo. E o Adrian Chiarella fala que essa forma de preconceito pode ser ainda mais perigosa, justamente porque vem acompanhada de frases como "eu só quero o seu bem" ou "eu tô fazendo isso pra que você não sofra". O diretor percebeu que, ao invés de construir a mãe como essa figura materna, religiosa e rigorosa, seria muito mais interessante fazer com que o público subestimasse a personagem. Em vez de falar e gritar sobre pecado e inferno, a mãe ali consegue parecer contida, preocupada e até maternal. O terror aparece quando a gente percebe até onde ela tá disposta a ir para poder fazer o filho se encaixar naquilo que ela considera correto. E essa relação entre mãe e filho também mostra uma diferença fundamental entre amar alguém e aceitar essa pessoa como ela realmente é. A Arlene pode dizer que ama o filho, pode acreditar que tá protegendo ele, mas o amor dela passa a ter uma condição. O Nen precisa deixar de sentir aquilo que ela considera errado. Quando ele finalmente admite que é gay, isso não produz nela nenhum movimento de compreensão. Desencadeia justamente a decisão de submetê-lo ao mesmo processo de cura que já havia causado tanto sofrimento a outros garotos. É como se ela dissesse, mesmo sem colocar nesses termos, tá? "Eu amo você, mas eu não amo essa parte de você, então vamos tentar consertar aqui. Eu prefiro que você seja perseguido a sua vida inteira por uma entidade que tenta te matar do que você ser gay." É basicamente isso que ela tá falando. No fim, gente, o Nen e a mãe saem ali de carro até que a mãe para num posto de gasolina e nisso o Nen vai embora. Ele foge, ele deixa a mãe ali sozinha. A gente até vê a mãe olhando pros lados, procurando o filho, mas ele fugiu. Chegando ali no ponto onde ele vai pegar o ônibus pra qualquer outro lugar que seja, ele encontra o Ryan e de primeira fica, né, aquela coisa ali dos dois, aquela relutância de será que é realmente o Ryan? Será que é realmente o Nen? Ou é a entidade? E aí eles vão chegando perto ali, meio que desconfiados, mas percebem que são eles mesmos. Os dois tinham tomado a decisão ali de fugir. E a última cena são os dois juntos ali no ônibus, dividindo o fonezinho de ouvido, romântico, fugindo juntos pra qualquer lugar. E a gente vê ali pela janela do ônibus, do lado de fora, a figura do Ryan. Ou seja, a entidade ainda tá ali perseguindo os dois, mesmo eles tendo decidido fugir ali. Bom, é um final feliz, né? Mais ou menos. É um final feliz, mas realista, vamos dizer assim. Eu acho que a melhor maneira de entender Levíticos é perceber aqui que no filme o monstro, né, a entidade, não representa a homossexualidade ali dos personagens. Na verdade, a entidade representa o medo que outras pessoas ensinam o Nen e o Ryan a sentir da própria sexualidade. E essa diferença é essencial. O diretor contou que a entidade surgiu ali na história quando ele pensou que se determinadas práticas religiosas tentam assustar os jovens para afastá-los dos próprios desejos, então o monstro, a entidade perfeita, seria justamente aquele que assume a aparência da pessoa que você mais deseja. Por isso, né, a criatura parece ali o Nen pro Ryan e o Ryan pro Nen. Antes do ritual, o desejo deles representa descoberta, intimidade e liberdade. Mas depois do ritual, aquilo que atraiu os dois passa a provocar medo. É uma maneira muito literal de mostrar a homofobia internalizada. Quando alguém ouve repetidamente que o que sente é errado, pecaminoso ou perigoso, essa pessoa pode começar a acreditar nisso e a vigiar seus próprios sentimentos. O filme, né, transforma esse processo psicológico em um terror físico. O Nen literalmente olha pro garoto por quem ele tá apaixonado e precisa pensar: eu posso confiar nele ou ele vai me machucar? E isso era justamente o que o diretor queria provocar ali. A sensação de que os meus desejos vão me machucar. E existe, né, uma inversão muito grande aqui em Levíticos e muito boa pro filme fazer
fazer sentido, né? Ao invés da religião aparecer como aquilo que expulsa o mal, ela aparece como aquilo que coloca o demônio ali nos garotos. O desejo não é de fato o demônio. Transformar esse desejo em algo vergonhoso é o que cria o demônio. E isso também explica uma das regras mais interessantes da criatura. Só quem passou pelo ritual consegue vê-la. Pra quem tá de fora, aparentemente não existe entidade, monstro, criatura nenhuma. O diretor relacionou isso à experiência de jovens queer que tentam explicar pros pais ou outras pessoas aquilo que estão sentindo e simplesmente não são levados a sério. Pra todo mundo ao redor, parece que não existe problema. Pra quem tá vivendo aquilo, o medo é absolutamente real. A criatura também tende a aparecer quando a vítima tá sozinha, o que reforça outra consequência da homofobia, o isolamento. E por isso, né, o final é tão significativo. O Nen e o Ryan não derrotam definitivamente a entidade. Eles vão embora juntos, mas aquilo continua existindo. E essa é uma escolha mais coerente do que matar ali a entidade ou acabar com essa maldição. Porque se a entidade representa o trauma que foi colocado ali dentro deles, o filme tá dizendo que esse dano não desaparece imediatamente depois que você se aceita. Você pode sair daquele ambiente, abandonar as pessoas que estavam ali e começar uma vida completamente diferente, mas provavelmente você ainda vai carregar marcas do que aconteceu. Mas o final também é esperançoso, porque os garotos deixam de enfrentar aquilo individualmente e passam a ter a companhia ali um do outro. Levíticos é um filme sobre dois jovens LGBTQIA+, se apaixonando, é um filme sobre esse amor, é um filme sobre a descoberta, né, a paixão, o amadurecimento desses dois jovens descobrindo sua sexualidade, mas é um filme também que escancara aí o terror dessa sociedade em que a gente vive, com padrões conservadores voltando à tona e com pessoas que realmente acreditam que não deveriam existir pessoas LGBTQIA+, ou que exista uma cura gay, quando, na verdade, isso é papo de maluco, gente, pelo amor de Deus. E a sexualidade, o amor, quem outra pessoa ama, não deveria incomodar ninguém e nem ser motivo de tanto ódio que a gente vê aí pelo mundo. Bom, eu gostei muito de Levíticos, achei um filme super interessante, assustador, com um tema profundo e bem reflexivo, e eu amo ver filmes de terror assim. Mas agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários, se vocês assistiram o filme, se vocês gostaram, se vocês odiaram, se tem alguma coisa que vocês analisaram que eu deixei de falar aqui no vídeo. Deixa aqui sua opinião nos comentários. Não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificação quando eu postar vídeo novo. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.